pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha? Professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. Hoje a nossa aulinha já de número 58. O que vamos trabalhar? Localização e movimentação. Vamos nos movimentar, será? Sim. Vamos lá? Começamos então relembrando nossas ideias aí da aula passada. Seguimos ainda com as histórias do Malbataan, do livro O Homem que Calculava, e fizemos várias divisões, né, professora? Sim, várias. Muitas divisões. Dividimos lâmpadas, dividimos túnicas, tapetes, e fomos registrando aí, à medida em que fazíamos as divisões com o resto sempre. Lembram-se que eles encontraram no baú as lâmpadas mágicas, e aí descobrimos quantas eram dentro daquelas condições, que tinha que ter a mesma quantidade para cada um, e ainda uma sobra, né, de 2 lâmpadas. Joia? Tem o registro lá no caderno. E para o trabalho de hoje, nós vamos precisar, além do material básico de anotação, vamos precisar também de folha de papel quadriculado. É aquele papel em quadradinhos, né? Alguns cadernos já são assim. Se você não tiver esse caderno, pode então fazer uma folhinha traçando as linhas com a régua e o lápis, fazendo um quadriculado, tá bom? Já voltamos. Prontinho lá? Então hoje, para começarmos a falar aí da localização e da movimentação, alguém vai nos ajudar. Vamos ver se vocês conhecem a história? Chapeuzinhos coloridos. Chapeuzinhos coloridos? Eu conheço Chapeuzinho Vermelho. Ai, mas esse livro ele traz várias cores. São várias versões da Chapeuzinho, que não é só a Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos conhecer uma delas, então? Vamos lá? Atenção à história. Olá! Preparado para mais uma história? Você certamente conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, mas já deve ter percebido que essa história é um pouquinho diferente. Vai tratar de chapeuzinhos coloridos. Então, se prepare para essa história bem interessante. Chapeuzinho Lilás. Era uma vez uma menina muito famosa onde morava, na sua pequena vila. Todo mundo gostava dela, sua avó mais ainda. Tanto que fez para ela uma capinha violeta com um chapéu que ela não tirava quase nunca. Por isso, ficou apelidada de Chapeuzinho Lilás. Certo dia, a mãe de Chapeuzinho Lilás a chamou e disse: leve para sua avó essas revistas de fofoca. Chapeuzinho Lilás ficou meio na dúvida. Ah, mãe, eu tenho mesmo que ir. E a mãe dela disse: se você quiser manter a sua fama de menina responsável e muito educada, você deve ir. E ela disse que sim, queria manter a sua fama. Então foi levar as revistas até a casa de sua avó. No meio do caminho, ela encontrou o lobo, que se dirigiu a ela e disse: olá, Chapeuzinho Lilás, o que você está levando aí? Ah, são revistas de fofoca. Para mim? O lobo perguntou. E ela disse: não, para minha avó que mora ali na floresta.
O lobo pensou: estou com uma fome. Seria muito interessante eu poder ir até a casa dessa avó, eu poderei comê-la e ainda ter essa menina como sobremesa. Pois bolou seu plano rapidamente. Escuta, Chapeuzinho Lilás, disse o lobo. Por que você não vai por esse outro caminho aqui? Ele é mais longo, é certo, mas lá você poderia aproveitar e colher alguns lilazes para levar e presentear a sua avó. A menina gostou da ideia. Ah, muito obrigada, senhor. Farei isso mesmo. E alegremente foi pelo caminho mais longo, enquanto que o lobo, muito esperto, foi pelo caminho mais curto e chegou até a casa da avó. Nisso, bateu na porta. E a avó perguntou: quem é? O lobo disfarçou a voz, disse que era Chapeuzinho e ela abriu a porta. Acontece que quando ela abriu a porta, não tinha ninguém lá. Você quer saber por que não tinha ninguém lá? Pois eu te conto. Acontece que o lobo pensou melhor e achou que ele não queria mais ser visto como aquele personagem ruim que sempre acaba fazendo coisa errada depois. Ele achou que não precisava mais disso, poderia mudar a história. E foi isso que fez. Voltou e se escondeu numa moita. A avó achou que estava ouvindo vozes e voltou a se deitar. Depois, um tempinho depois, é que chegou Chapeuzinho Lilás, que bateu na porta e a avó disse que a porta estava aberta, que ela já poderia entrar. E veio até a avó. A avó estava com uma touca tão grande na cabeça que mal dava para ver o rosto dela. Chapeuzinho Lilás perguntou: vó, por que tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor o rádio. E esses olhos tão grandes são para ver os programas de TV. E essas mãos tão grandes para segurar os jornais. E esse nariz tão grande é para metê-lo na vida dos outros, a avó respondeu. E essa boca tão grande, vovó, é para fazer fofoca. E nisso, as duas começaram a rir muito e foram ler todas as revistas. Leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto e ficou olhando as duas ali dormir. E ele pensava: que bom que eu não fiz isso, que bom que eu não comi essas duas, assim eu vou mudar a opinião que as pessoas têm sobre mim. E acabou se deitando ali também, tirou uma soneca. O problema é que tinha um caçador passando por ali. E ao ver o lobo na casa da vovó e de Chapeuzinho Lilás, resolveu logo ter uma atitude, tomar uma decisão importante. Resolveu matar o lobo e pum! Acertou em cheio, porque ele já sabia qual seria o final dessa história. Assim, todos acabaram ficando famosos. O caçador, porque matou o perigoso lobo. A vovó, porque saiu no jornal. E Chapeuzinho Lilás, porque deu uma entrevista para a TV, em que disse ter aprendido uma importante lição. Se falam mal de alguém, deve ser verdade. Será? Olha só, que coisa, hein? Será que é verdade? Será que dá para acreditar em tudo que a gente ouve aí? Pois é, às vezes a gente tem uma fama, né? Mas será que é verdade? Exato. O lobo parece que até tinha uma má fama, né? Mas se arrependeu, mudou o seu pensamento. Mesmo assim, pagou o preço. Interessante a história, né? Então a Chapeuzinho Lilás é que vai nos acompanhar ali ao longo dessa aula. Para começarmos,
nós vamos tentar entender um pouquinho como é que era a casa da vovó. Nós vamos trabalhar a questão da localização, da movimentação e o primeiro cenário será a casa da vovó. Ali a gente tem só a estrutura externa, né, as paredes de fora e algumas paredes internas. Então, a primeira tarefa para vocês é fazer esse desenho, o desenho desse traçado lá no caderno. Depois a gente vai completando ali os itens da casa juntos, ok? Um tempinho lá para vocês. A estrutura da casa está desenhada, então vamos conhecê-la. Vamos lá. Logo na porta de entrada tem um capacho com boas-vindas aos visitantes. Vão olhando aí o desenho, o traçado da casa que vocês fizeram e tentando identificar aonde é que ficam cada uma dessas coisas, né? Isso. Onde será que está a porta de entrada aí no desenho que você fez? Na porta de entrada deve haver um capacho. O que é um capacho? É um tapete. Ah, aqueles tapetinhos que ficam normalmente da porta da entrada, né? Então, poderia desenhar um tapetinho aí na porta de entrada. Vamos vendo se vocês identificam. Daqui a pouco a gente faz juntos. Olha a segunda pista. Ao entrar na casa, é possível ver o banheiro logo à frente e se virarmos para a direita, veremos ao fundo o lugarzinho preferido da vovó, seu lindo sofá vermelho. Na parede à esquerda estão a televisão e um lindo vaso de flores. Em frente à televisão, um tapete azul. Quantas orientações, hein? Direita, esquerda, em frente. Vamos imaginando aí. Seguindo até o fundo da sala e virando à esquerda, é possível ver a entrada da cozinha. Se virar à esquerda ao entrar, é bem provável que encontre uma deliciosa torta em cima da mesa. Bom, nós vamos ter que localizar aí no desenho de vocês onde é que fica a cozinha, a sala, qual o lugar do sofá, onde estaria essa mesa com a deliciosa torta, de acordo com essas orientações aí. Vamos dar uma olhadinha? Enquanto a gente vê aqui, você pode ir marcando o seu desenho. Olhando lá na tela então, esse é o desenho que vocês têm. A primeira indicação qual era, professora? Que logo na porta de entrada tem um capacho com as boas-vindas aos visitantes. Ah, então ali está o capacho, o tapetinho, dando boas-vindas. Bem-vindo, é o que ele diz. É a porta de entrada. Ao entrar na casa, é possível ver o banheiro logo à frente.
Entrando na casa, vejam lá na tela, bem à frente da Chapeuzinho Lilás está então o banheiro. O banheiro. E se virarmos para a direita, veremos ao fundo o lugarzinho preferido da vovó, seu lindo sofá vermelho. Virou à direita, ao fundo, lá está o lindo sofá vermelho da vovó. Na parede à esquerda estão a televisão e um lindo vaso de flores. À esquerda, a televisão e as flores. Em frente à televisão, um tapete azul. Onde será que vamos colocar esse tapete azul? Vejam aí no desenho de vocês. É em frente à televisão. Aqui. Seguindo até o fundo da sala e virando à esquerda, é possível ver a entrada da cozinha. Chapeuzinho Lilás, então, caminha até o fundo da sala. Virou à esquerda. Lá está. É a entrada da cozinha. Se virar à esquerda ao entrar, é bem provável que encontre uma deliciosa torta em cima da mesa. Entrando na cozinha, então, se virar à esquerda, realmente, lá está a deliciosa torta sobre a mesa. Encontraram lá? Às vezes a gente vai lendo, vai tendo uma impressão de onde é. Se errar uma direção apenas, pronto, já é outra casa, né? Sim. Então, esse deveria ser o esquema ali, o rascunho da casa. Depois, dá para desenhar com mais tempo, né, professora? Isso, fazendo os detalhes, né? Isso. Por hora, podem apenas anotar sofá, a cozinha, a sala, ok? Vamos em frente. Se ao entrar na casa, você virar à esquerda e não à direita, avistará a porta do quarto da vovó. Entrando, vire à direita e verá, à sua frente, uma cama coberta com uma colcha azul que a própria vovó costurou. Do lado direito da cama, uma luminária, porque a vovó gosta de ler à noite. E do lado esquerdo, uma graciosa mesinha de cabeceira. Atrás de você estará o guarda-roupas, que é enorme, mais alto e largo que o lobo, para que caibam todas as lindas coisas da vovó. Quem achava que ela costurava capas somente para Chapeuzinho, se enganou. Vovó é elegante e vaidosa, sim. Nossa! Então, nessa segunda parte aqui, ao entrar na casa, ela não foi para o lado da sala, para o lado direito. Foi para o lado esquerdo. Para o esquerdo. Olhem lá no desenho de vocês. Vamos tentar identificar? Vejam lá na tela. Então, entrando na casa, se você virar à esquerda e não à direita, avistará a porta do quarto da vovó. Já vamos entrar aqui, vejam lá. Entrei, virei à esquerda. Lá está a porta. Entrando, vire à direita. Entrando no quarto, virei à direita. À sua frente, você verá uma cama coberta com uma colcha azul que a própria vovó costurou. Dessa posição, Chapeuzinho Lilás vê a cama, realmente. Do lado direito da cama, uma luminária, porque a vovó gosta de ler à noite. E do lado esquerdo, uma graciosa mesinha de cabeceira. Atrás de você estará o guarda-roupas, que é enorme, mais alto e largo que o lobo. Lá está o guarda-roupa. Isso mesmo. Então, para que caibam todas as lindas coisas da vovó. Aí. Então, essa é a localização dos itens aí na casa da vovó. Bacana? Faz a anotação ali, onde é que fica cada coisinha e depois um desenho bem caprichado. Agora que você já sabe como é a casa da vovó, responda. Deitada na cama da vovó, lendo um bom livro, que elementos do quarto da vovó Chapeuzinho observa? Deitada na cama. Então,
Imagine dentro desse desenho aí da casa que vocês fizeram, lá está a Chapeuzinho, tranquila, deitada na cama. Acabou de ler um livro e está ali tranquila. Muito bem. Que elementos você observa à sua frente? Ou melhor, que elementos ela observaria, né, na frente dela? Vejam lá. Na frente da Chapeuzinho, o que será que aparece? Quem consegue identificar aqui, ó? Esse daqui é o armário, guarda-roupas. Isso, guarda-roupa, né? Claro, ela está olhando para cima, mas na posição em frente a ela está o guarda-roupa. E a sua direita? A direita da Chapeuzinho, nessa posição em que ela está. Olhem lá. Qual é o lado direito da Chapeuzinho? Nós tínhamos visto na atividade anterior que à direita da cama estava o abajur. Mas agora a posição é outra. Vejam a posição em que a Chapeuzinho aparece deitadinha lá. Qual é o lado direito dela e que objeto está desse lado? É a mesinha de cabeceira. A mesinha de cabeceira está do ladinho da mão direita, né? Portanto, se a mesinha de cabeceira está à direita, o que estaria à esquerda? Vejam lá. A luminária. A luminária. À esquerda do Chapeuzinho ali, pertinho da mão esquerda dela, está a luminária. Ok? Após o lanche, Chapeuzinho lavou a louça para a vovó. Nesse momento, que elementos da cozinha estavam à sua direita, à sua esquerda e atrás dela? E agora é com vocês. Vejam lá. Imaginem que a Chapeuzinho vai estar lavando a louça. Em que posição ali no desenho da casa da vovó ela estaria lavando a louça? De frente para a pia. De frente para a pia. Estando ela de frente para a pia, portanto, que objeto estaria à sua direita e que objeto estaria à sua esquerda? E ainda atrás dela. Um tempinho para vocês e já voltamos. Então, conseguiram identificar? Vamos conferir então como ficou? Então, o objeto que está à direita da Chapeuzinho, que está lavando a louça para a vovó, é o fogão. À sua esquerda, a geladeira. E atrás dela, a mesa com o que sobrou da torta. Joia? Acertaram lá? Seguimos com as nossas atividades de localização, então. Diferentes caminhos para a casa da vovó. Qual a localização da casa da Chapeuzinho e da casa da vovó? E agora? Vocês estão vendo ali na tela, aparecem identificadas a casa da Chapeuzinho e também a casa da vovó. Olha lá. Inclusive, com diferentes caminhos possíveis para se sair de uma e chegar à outra. Qual será desses caminhos que a Chapeuzinho pegou? E qual que ela deveria pegar? Né? Ela deveria pegar um mais curtinho. Agora, qual a localização das casas delas? Eu não saberia bem como dizer, como contar para alguém onde é que ela está localizada. Eu estou vendo ela aqui, né? Mas qual é o endereço? Como a gente se refere a essa localização? Para isso, vejam lá na tela, nós precisamos de alguma referência.
Então nós localizamos as casas da vovó e da Chapeuzinho nomeando aqui linhas e colunas. Percebam aqui que cada coluna vai receber uma letra como identificação, indo aqui no nosso desenho de A ao J. Da mesma forma, cada linha, né, de 1 a 10, de baixo para cima. Agora sim, agora ficou mais fácil identificar a casa de cada uma delas. Por exemplo, a casa da Chapeuzinho, professora. Vamos identificar a coluna? Letra C e linha 2. Ah, está bem na coluna aqui que nós identificamos como C. E está bem na linha que identificamos como sendo a segunda. Portanto, C2. E a casa da vovó? Vamos ver? Então, coluna I, linha 9. Ah, agora sim, com um referencial, com referências ali do lado, a gente pode dizer, né, qual é a localização. Seguindo pelo caminho da floresta, Chapeuzinho fez 3 paradas no caminho para apreciar as árvores e flores. Vamos localizá-las? Vejam lá as 3 paradas. Chapeuzinho não só foi pelo caminho mais longo, como ainda parou Para apreciar a floresta. para apreciar, dando tempo para o lobo ir até a casa, né? Vejam lá. Então, as paradas da Chapeuzinho. Ah, a primeira ali apareceu um X. Qual será a localização daquele X, daquela marcação? Vamos ver? Coluna C, linha 6. C6. É assim que a gente se refere. Próxima parada, vejam lá. Vamos ver? Letra E, 6. E por fim, terceira e última parada. G, 9. Joia? As 3 paradas da dona Chapeuzinho. Então vocês vão fazer a anotação agora no caderno, vão pegar aquela folha de papel quadriculado e, de modo semelhante ao que fizemos, vão colocar a identificação lá embaixo, nomeando as colunas de A a J. Nas linhas aqui, numerando as linhas de 1 a 10. E ali podem identificar exatamente naqueles pontos as casas da Chapeuzinho e da vovó. Na sequência, localizar esses 3 pontos que são as paradas que a Chapeuzinho fez, aqueles que nós acabamos de encontrar, né? Para deixar registrado aí no seu caderno, ok? Registre lá e já voltamos.
Registraram lá? Então, a casa da Chapeuzinho está localizada em C2, da vovó em I9. E lá estão registrados os 3 pontinhos, as 3 paradas da Chapeuzinho. Continuamos. Continuidade. Tempos depois, Chapeuzinho descobriu algumas trilhas seguras e sinalizadas que poderia utilizar para chegar até a casa da vovó, levando flores e frutas na sua bicicleta. Nessa organização, qual a localização da casa da Chapeuzinho e da casa da vovó? Trilhas pelo meio da floresta, sinalizadas e seguras, isso é bom. Então agora a gente não tem mais aquele referencial de letras e números para identificar as linhas e colunas, e sim os nomes dos caminhos. Vejam lá na tela. De acordo com esses nomes, a casinha da Chapeuzinho estaria bem no cruzamento, na intersecção, é dessa forma que a gente fala, entre o caminho das árvores frutíferas e o caminho das amoras. E a casa da vovó? É a intersecção entre o caminho das azaleias com o caminho dos pássaros. Ok? As referências são outras, portanto, o modo como a gente fala desse endereço, dessa localização, também muda. Na volta para casa, para chegar ao caminho das hortênsias, qual caminho paralelo a esse ela terá que cruzar? Na volta para casa. Então ela saiu da casa da vovó e vai voltar para a casa dela. Qual é o caminho para chegar ao caminho das hortênsias? Onde está o caminho das hortênsias, professora? Vamos localizar aqui? Olha lá. Esse é o caminho das hortênsias. Para chegar até essa rua, até o caminho das hortênsias aí, ela deve passar por uma outra rua que é paralela a essa. Lembra o que quer dizer paralela, professora? O que será? Vocês já ouviram essa palavra? Paralelo é quando a posição é assim, não se cruzam. Perpendiculares, ao contrário, se cruzam. E se cruzam bem retinho aqui, né, professora? Sim. Próxima aula vamos falar em ângulos, inclusive. Então veja que paralelo ao caminho das hortênsias tem 2 opções. Nós temos o caminho das azaleias e o caminho das amoras. Qual deles será que ela tem que cruzar, que atravessar, quando vai da casa da vovó de volta para a casa dela? Vamos ver? Saindo da casa da vovó, então, teria que passar pelo caminho das azaleias. Pelo caminho das azaleias, olha lá. Tá? Para chegar nessa rua aqui, no caminho das hortênsias, vai ter que atravessar o caminho das azaleias, que é paralelo ao das hortênsias. Qual a posição do caminho das árvores frutíferas em relação ao caminho dos vagalumes? Precisamos localizar. Onde estão o caminho das árvores frutíferas e o caminho dos vagalumes? Árvores frutíferas e vagalumes. Vagalumes. Qual a posição do caminho das árvores em relação ao caminho dos vagalumes? O que será que nós podemos dizer a respeito da posição desses 2 caminhos? Que elas são paralelas. Que são paralelos, não se cruzam, né? São caminhos paralelos. Quais caminhos são paralelos? Quais caminhos são paralelos? Quais caminhos são perpendiculares? Quais caminhos são transversais ao caminho das amoras? São 3 perguntas que vamos ter que procurar responder. Vejam lá. São paralelos os caminhos das azaleias, das hortênsias e das amoras. Vejam lá,
3 caminhos aqui que não se cruzam, são paralelos, esses 3. Será que tem mais algum? Vamos ver. Das árvores frutíferas, dos vagalumes e dos pássaros. Em posição contrária a esses primeiros, tem outros 3 que entre eles também não se cruzam, são caminhos paralelos. E os perpendiculares? Caminho das azaleias É perpendicular à rua Árvores Frutíferas, Vagalumes e dos Pássaros. Exato. Lembram-se? Nos caminhos perpendiculares, sim, se cruzam. E se cruzam formando um cantinho perfeito, né? Então, o caminho das azaleias é perpendicular a esses 3. Será que temos só esses? Acho que não, hein? Olhe lá, parece que tem o das hortênsias também. Isso, então o caminho das hortênsias também é perpendicular ao caminho das árvores frutíferas, do vagalumes e dos pássaros. Bem semelhante ao das azaleias, né? Inclusive o das azaleias e o das hortênsias são paralelos. Será que tem mais? Vamos ver? Sim, o caminho das amoras também. Estava aqui embaixo o caminho das amoras. Isso, também é perpendicular ao caminho das árvores frutíferas, dos vagalumes e dos pássaros. Caminhos perpendiculares. Os azuis com o caminho laranja. E o transversal? O que será isso? Transversal à rua, ao caminho das amoras. Primeiro, localizamos o caminho das amoras. Vamos ver? Está aqui. Lá está o caminho das amoras. Transversal a ele é um outro caminho que vai cortar, vai passar por ele, mas não dessa forma, formando um cantinho bem certinho. Vai passar meio torto. Olhem lá na tela. Podemos ver o caminho dos ipês, cruzando o caminho das amoras. Ele é transversal a ele. Os dois são transversais. Outros problemas, mesmas ideias. Roberto está de férias na cidade de Curitiba. Após visitar o Museu Paranaense, quer ir ao passeio público. Ele encontrou 2 opções de trajetos. Observe. Então nós temos ali 2 opções, 2 caminhos diferentes que o Roberto vai poder fazer para chegar onde ele quer. Vamos acompanhar lá como a gente faria a leitura desse mapa, dessa orientação para o Roberto chegar no local certo. Vejam lá na tela. Na opção 1, ele iria seguir em frente na Praça Generoso Marques. Então vocês podem ver aqui, saindo da Praça Generoso Marques e seguindo em frente. A partir daí, tem mais instruções, olhem lá na tela. Virar à esquerda na Rua Riachuelo. E virar à direita na Rua Presidente Carlos Cavalcante. E aí já chegaria no destino. Então ele seguiu em frente, virou à esquerda, virou à direita e chegou ao local. Mas tem mais uma opção de caminho. Vamos lá, opção 2. Seguir em frente na Praça Generoso Marques. Virar à esquerda na Rua Riachuelo. Virar à direita na Rua Alfredo Bufrem. Virar à esquerda na Rua Presidente Faria e virar levemente à direita na Rua Presidente Carlos Cavalcante. Nossa, essa segunda opção de caminho parece um pouco mais extensa, ao menos ele tem mais viradas, né? É importante aprendermos a ler esses mapas, né? Por vezes, quando não sabemos a localização de algum lugar, buscamos na internet, às vezes até no próprio celular, e nos deparamos com mapas como esse. É importante. Viu como a matemática está no dia a dia? Continuando. Encontrando a casa de Luísa e Pedro. O apartamento de Pedro fica no 5º andar. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar por uma rua que é perpendicular à rua de sua casa. Então agora, com base nessas pistas e na imagem ao lado, vocês vão tentar identificar onde fica, afinal, a casa da Luísa e a casa do Pedro.
um tempinho lá para vocês. Conseguiram localizar? Vamos ver se a gente acha? Então, olha lá. O apartamento do Pedro fica no 5º andar. Opa, já sabemos então que Pedro mora num prédio. Resta saber se é no quarteirão de cima ou no de baixo ali da imagem. Próxima pista. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Ah, então se a gente olhar lá na imagem, podemos identificar o quarteirão onde aparece realmente a padaria. Só não sabemos qual dessas duas casas é a dela. Opa, próxima pista. Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Então, já achamos a casa da Luísa, nesse quarteirão, à direita do prédio. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar por uma rua que é perpendicular à rua de sua casa. Lembram-se? Na posição perpendicular era aquela em que elas se cruzavam e formando um canto bem retinho. A casa de Luísa é aqui e para chegar ao prédio ela tem que passar por uma rua perpendicular à casa dela. Então, o prédio não é o prédio vizinho, né? Não. A rua que ela vai ter que pegar é essa aqui, ó. A Rua das Árvores. Que é perpendicular à Rua Flórida, ou Florida, Florida, que é a dela. Portanto, o prédio, o lugar onde o Pedro mora, é o de baixo. Joia? E o que aprendemos hoje, então? A identificar a localização de pessoas, lugares e objetos a partir de diferentes referências. E aprendemos também com o Chapeuzinho Lilás que podem existir várias versões de uma mesma história. É preciso estar atento. Certo? Por hoje era isso. Cuidem-se. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.